A incompatibilidade alimentar tem aumentado muito nos últimos anos. O que é incompatibilidade alimentar? É aquele alimento não se dá bem com você não se dá bem com ele. Você pode ter três coisas. Você pode ter alergia alimentar, você pode ter intolerância alimentar e você pode ter hipersensibilidade alimentar. São três coisas totalmente diferentes. Um diagnóstico diferente. Vou explicar para você. O que é alergia alimentar? É um fenômeno imunitário do sistema imune, mediado por uma imunoglobulina chamada IgE. Do ponto de vista prático é assim, ó. Você coloca amendoim na boca, você é alérgico a amendoim, te dá um edema de glote, você fica vermelho, você tem que ir na ambulância, com urgência, para tomar adrenalina e decador na veia, senão você morre. Se não chegar a tempo, você morre. Isso chama alergia alimentar. Tem gente que tem alergia a certos produtos. Você deve saber, se você é alérgico, você tem que ficar longe desse produto. Tem gente que tem alergia a limão, por exemplo. Se cheirar limão, já dá edema de glote. Bom, isso é alergia alimentar. Existe uma coisa chamada intolerância alimentar. Isso não tem nada a ver com o sistema imunológico. Isso não é mediado pelo sistema imunológico. Isso aí é enzimático. É você não ter a lactase para quebrar a lactose em glicose e galactose. Então, como o açúcar do leite chama lactose, se você não tem a lactase para quebrar a lactose, você tem intolerância ao leite. Aí a criança que tem intolerância ao leite, ela está com otite, ela tem dor de ouvido, a mãe não descobre, um pediatra não descobre, até que descobre que o problema é o leite. Mas o leite não tem só esse problema. O leite pode ter também, você tem uma hipersensibilidade à caseína do leite, que é a proteína do leite, que é outra parte. Mesmo você não tendo a lactose, a intolerância à lactose, que você tem a lactase, mesmo assim você pode ter a caseína. Então isso é bem mais complicado para a gente discutir aqui. E tem o que eu quero enfatizar para você, que é a hipersensibilidade alimentar, que é pela IgG, IgM e IgA. São outros imunoglobulinas. Que é assim, ó. Você come uma macarronada no sábado à noite, e quando é quarta-feira de manhã da semana seguinte, você acorda com enxaqueca. Sábado à noite você come uma macarronada. Toda quarta ou terça ou quarta de manhã você tem enxaqueca. Como você comeu a macarronada no sábado à noite e a enxaqueca vem na quarta, você nunca parou para pensar que tinha a ver com aquele trigo que tem glúten e que você tem hipersensibilidade ao glúten. Toda criança que recebeu trigo antes dos 2 anos, quando adulto, tem uma hipersensibilidade ao glúten. E o trigo que você come hoje, o pão que você come hoje, não é o pão da época de Jesus Cristo, eu posso te garantir. Nos últimos 30, 50 anos, a quantidade de glúten no trigo aumentou 400%, aumentou 4 vezes. Quando você diz que aumentou a produtividade do trigo, aumentar a produtividade do trigo significa aumentar a quantidade de glúten. Então você que está nos assistindo, que tem essa cefaleia que não cura, que tem essa dor de articulação que ninguém descobre, que de vez em quando tem essa arritmia cardíaca, que tem esse tremor, eu sugiro para você o seguinte, faz um teste você mesmo. Fica sem comer glúten, sem comer trigo, e sem tomar cerveja, e sem tomar leite, por 15 dias. Faz um teste terapêutico alimentar. Tira da sua dieta o leite, tira da sua dieta o glúten. Vamos ver a melhora que você tem nos 15 dias. Se houver uma melhora absurda, aquela dor de cabeça nunca mais voltou, aquela dor articular nunca mais voltou, o seu joelho melhorou, o seu tremor praticamente sumiu, você já sabe que você estava ingerindo aquela toxina o tempo todo. E aquilo estava te causando problema. Claro que hoje você pode fazer exames sofisticados para determinar se você tem isso. Mas esses exames não são muito baratos. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer um teste, né, para saber como é que faz. Um teste terapêutico. Você retira aquilo. Vamos ver aquilo. Vamos ver o que acontece. É uma dieta de exclusão que chama. Aí você vai saber se você tem ou não. Então você vê que esse tempo todo nós continuamos falando de toxinas. Eu posso continuar falando de toxina aqui o tempo todo, só que eu tenho só 1 hora, está faltando 7 minutos para a gente parar essa conversa.
E eu só esgotei não, quem sou eu para esgotar? Até agora só discuti sobre um tema, que é toxinas. Eu poderia continuar falando de toxina, eu podia estar falando de halógenos, eu podia falar de flúor, eu podia falar de flúor, cloro, bromo, que prejudicam a tireoide. Mas eu tenho que parar aqui e mudar um pouquinho.